Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer uma aula para vocês que vai ser uma revisão sobre como calcular o π e também sobre as expressões algébricas, tá bom? Porque eu já tinha dado uma aula para vocês, sendo online, tá bom? Mas eu não sei se vocês entenderam muito bem, não ficou muito legal como a gente tinha feito, né? Ficou um pouquinho complicado, vocês não conseguiram entender tão bem. Então, eu vim trazer essa revisão para tentar forçar esse conteúdo na cabecinha de vocês, tá bom? Para quando aparecer esse conteúdo, vocês não ficarem com dúvida, ok? Então, vamos lá então pro conteúdo. Vamos começar então com essas três perguntinhas. O que é π, raio e diâmetro? Certamente vocês não devem saber nada sobre o que é isso, né? Mas eu vou explicar de forma assim bem calma para vocês vão entender tudinho, tá bom? Vamos lá então. O π, essa palavrinha aqui, ó, é esse símbolo aqui que a gente utiliza na matemática, tá vendo? São esses dois pauzinhos aqui com esse tio aqui em cima, tá bom? Isso daqui que é o π, tá bom? E o que esse π é? Ele é um número irracional, tá bom? Vou anotar aqui, irracional. Tá, mas o que significa irracional? Irracional é um número que não tem um valor exato. Mas como assim? Me dá um exemplo. Tá bom. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O π, ele é um valor de 3,14, 15 e por aí vai. É um número infinito, tá bom? Veio a palavra irracional, lembra que é um número infinito, não um número redondo, por exemplo. O π, ele podia ser um número 30, vamos supor. Vamos supor que fosse 30. Aquele não é racional, aquele é um número certinho, né? Ele não é um número infinito. Ele tá redondinho 30. Pronto. Só que não. O π, olha, ele é esse valor aqui infinito, tá? É muito grande mesmo, por isso que eu só anotei esses valores aqui. Na matemática, a gente utiliza o π ou sendo como 3, ou então como 3,14, ou então como 3,1415, tá bom? Vai depender muito de como o exercício vai pedir. Sempre quando tiver um exercício que está sendo relacionado ao π, ele vai falar assim, utilize o π 3,14, então π somente 3, tá bom? O exercício sempre vai pedir. Ou então, seu professor também pode acabar pedindo um desses valores, tá bom? Então, relembrando, o π, ele é esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, que significa o π, ele é irracional. Ou seja, ele não tem um valor exato, tá? Ele é um número infinito. Vê a palavra irracional, infinito, tá bom? E o que mais? Vamos, então, para o raio. O raio, ó, até desenhei esse meu círculo aqui, ou melhor, uma circunferência. O raio, ele vai ser um pontinho que vai vir do centro desse meu círculo, estão vendo aqui? Até a bordinha, estão vendo? O raio, ele vai ser a metade desse círculo, né? Uma parte da metade, não vai ser por completo, vai ser somente uma parte. E esse raio, ele tanto pode vir dessa direção como de qualquer outra. Lembrem-se de um relógio de ponteiro. A gente tem aqui no centrinho, né? Que é o negócio que fica, né? Os ponteiros. É que a gente tem o ponteiro, né? Ele vira para qualquer lado, mas ele não pode, olha, ó. Ele não vai cobrir todo, tá bom? Ele pode dar a volta completinha aqui, tá? Mas quem vai cortar esse círculo no meio aqui, ó, é o diâmetro. Tá vendo? O diâmetro, ele cortou meu círculo no meio. Tá vendo? Então, o raio, ele só vai vir dessa parte aqui da bolinha até a extremidade. É claro que ele pode vir de qualquer direção. Ele pode vir de assim, ele pode vir de assim, tá bom? Já o diâmetro, ele corta o raio no meio. Ele pode cortar assim, ou ele também pode cortar, ó, desse jeito, tá bom? Contanto que ele corte no meio, tá certinho. Então, o diâmetro, né? Vamos então pro diâmetro. O diâmetro, ele pode ser representado pelo número 2, pela letra D, ou então pelo R quadrado. R ao quadrado, tá vendo? Tá, mas o que vai significar esse 2? O que significa esse D e esse R ao quadrado? Não entendi nada. Ó, como vocês estão vendo aqui, eu dividi esse meu círculo no meio. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas partes, ó. Uma parte e outra parte. Por isso que é 2, ok? E esse D? O D é a inicial da palavra diâmetro. Sei que esse meu D aqui tá parecendo um S, mas é um D, tá bom? Esse Dzinho aqui, ele vai significar a inicial da palavra diâmetro. E o R ao quadrado? Ó, no raio, você lembra que eu tinha falado que o raio
é somente uma parte da metade, ó. Aqui a gente tem um R aqui, ó, que é somente uma parte dessa metade, que é essa parte aqui. No diâmetro, a gente vai ter 2 R's. Por quê? Aqui eu tenho um raio, né? Se eu excluir essa parte aqui, aqui eu tenho um raio. E aqui eu tenho outro. Ou seja, eu tenho 2 raios. Esses 2 raios, eles vão formar o diâmetro, que vai ser a metade dessa minha circunferência, tá bom? Por isso que é R ao quadrado, porque aqui eu tenho 2 R's que formaram o meu diâmetro. Entenderam? Então, ó, ficou bem fácil. Então, ó, resumindo aqui. O π, então, ele vai ser esse símbolo aqui, que é um número racional. Ou seja, é infinito, não tem o valor exato como eu tinha desenhado aqui o 30 que eu apaguei, tá bom? O raio, ele vai ser um pontinho aqui, ó, ele vai ser o ponto central que vai até a borda. Mas esse pontinho, ou melhor, essa partezinha aqui, esse risquinho, ele pode vir, ó, de qualquer lado, tá bom? Contanto que ele não corte no meio, tá bom? Contanto que ele não corte no meio como o nosso diâmetro. Porque o nosso diâmetro, ele vai cortar no meio o nosso círculo, tá bom? O raio, ele só vai vir, ó, uma parte, ó, ele só vai vir do ponto até a borda. Ele pode vir de qualquer lado da borda, tá bom? Essa parte, espero que vocês tenham entendido. E aqui as formas que a gente pode representar o diâmetro. O 2, que vai ser 2 partes aqui, ó, que a gente tem 1, 2, tá bom? O diâmetro inicial da palavra diâmetro e R ao quadrado, que são 2 R's, né? Um raio, outro raio, viram 2, ó. R ao quadrado. O 2 representa os 2 R's, tá bom? Vamos para outra parte, então. Vamos lá, então. Uma dúvida bem frequente que muitas pessoas têm. Qual que é a diferença entre circunferência e círculo? Vamos lá. A circunferência, ela é redonda, né? Nossa, tá bem torto. E o círculo, ele é redondo. Tá, qual que é a diferença, né? Tá óbvio, né? Tá muito torto, né? Mas qual que é a diferença, né? Imaginem que esses meus círculos estão mais certinhos, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que... Até vim aqui com o meu marcador. A diferença é que a minha circunferência, ela vai ter somente o contorno, tá bom? Ó, ela tem somente o contorno. E o círculo, ele vai ter o contorno... Peraí, tá bem tortinho isso daqui. O contorno e o preenchimento. Tá, mas como que eu posso me lembrar melhor sobre o que é circunferência e o que é círculo? Na circunferência, eu quero que vocês lembrem de um bambolê. Sabe o bambolê? Aqueles lá que as crianças gostam de brincar, sabe? Lembre-se de um bambolê, né? Assim, mais ou menos. Ou então de uma rosquinha, né? Aqui a gente tem a massa, né? Aqui a gente vai ter a massa e a partezinha aqui que é aberta, né? Na nossa rosquinha. Tá, e então do círculo, né? Porque até pra mim ontem era tudo igual essas duas coisas. O círculo, como é que é? O círculo, eu quero que vocês lembrem-se de uma cama elástica, né? Desenho aqui uma caminha elástica. Tá nada parecido com a de verdade, né? Mas imagina que é uma cama elástica. Aqui na cama elástica, a gente vai ter o preenchimento, que vai ser a malha, né? Que é aquele elástico, né? Que a pessoa consegue pular. E na borda, a gente tem a proteção. Muitas vezes, algumas camas elásticas têm a proteção, ou então o suporte pro pezinho, né? Então, a borda vai ser a proteção pra pessoa não acabar caindo, se machucar. E aqui, ó, o preenchimento que vai ser o elástico, pra pessoa poder pular, ok? Então, círculo, quero que vocês lembrem, então, do bambolê e da rosquinha. Não, peraí, na verdade é o contrário, gente, perdão. Circunferência, eu quero que vocês lembrem do bambolê e da rosquinha. E o círculo, eu quero que vocês lembrem da cama elástica, tá bom? Tem a proteção aqui, que é a borda, e o preenchimento, que é o elástico, tá bom? Vamos para a nossa outra parte. Agora, vamos lá. Como calcular o comprimento de uma circunferência, tá bom? O comprimento. Vamos lembrar o que é comprimento mesmo? Ó, comprimento, ó, é toda essa parte aqui da minha circunferência, toda a bordinha dela, tá bom? Tá bom. Agora eu vou passar para vocês as fórmulas que a gente mais utiliza na matemática para a gente descobrir sobre o comprimento da nossa circunferência, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente até já tem um raio de 3 centímetros. A primeira fórmula, que é a que eu mais gosto de utilizar, é comprimento. Ó, esse C significa comprimento, tá bom? Não vai esquecer. Sempre na fórmula do π, a gente tem que utilizar esse C, tá? Não esqueçam de colocar, senão você pode até fazer
a sua fórmula correta, mas esqueceu de colocar esse comprimento, o professor ele te dá 0, tá bom? Infelizmente. Vamos lá. Então, a gente vai ter que comprimento igual, ó, sinalzinho de igualdade significa igual. Igual a 2, coloquei errado aqui, gente, perdão. É 2 vezes o π vezes o r. Pronto. Tem outras fórmulas, sim, de você calcular o comprimento, tá bom? Mas hoje eu vou passar essa daqui pra vocês, que eu acho que é mais fácil, tá bom? Pronto, dei uma apagadinha aqui pra tentar consertar esse meu 2 aqui que ficou horrível. Tá bom, eu vou passar somente essa fórmula pra vocês, porque é uma fórmula mais fácil que vocês vão conseguir memorizar melhor, tá bom? Tá, mas como que eu faço pra memorizar isso, né? Não sei, né? Como é que eu faço? Tá fácil. Ó, esse C aqui, eu quero que vocês comecem a chamá-lo de K, tá bom? K, ketchup, tá bom? K. O 2, quero que vocês chamem ele de two, tá bom? Que é 2 em inglês, tá bom? Two. O pi, quero que vocês falem pi mesmo, tá bom? Que é igual a palavra aqui, pi. E o R, eu quero que vocês falem re, tá bom? Em inglês. Quero que hoje vocês sejam americanos, tá bom? Finge que vocês são americanos, vocês vão falar bem bonitinho. Quero que vocês falem, ketchup, re. Tá, mas pra que isso? Coisa mais boba, pra que isso? Não é bobo não, tá, gente? Na verdade é um pouquinho, tá? Mas depois vocês vão ver o quanto que vai ajudar isso vocês, tá bom? O K, ele é o C. O two é o 2. O pi e o re é o R. Fechou. Dessa forma aí, ó, caso você não tenha muito bem memorizado, né, essa montagem, você lembra do ketchup e re, tá? Aí você vai lá e anota. Foi essa forma que eu me lembrei e consegui tirar uma nota boa, viu? Mais ou menos, né, gente? Porque eu não fiz tão certo. Porque eu tinha errado em umas partes, mas agora eu tô melhor e eu vou poder passar aqui pra vocês. Vai ficar muito bacana mesmo. Vocês vão conseguir tirar, assim, nota 10. Vamos lá. E aqui, olha, agora a gente vai começar a substituir esses dois símbolos aqui pelos valores, tá bom? Ah, esqueci de colocar uma coisa, tá? O pi, que é pra gente fazer essa conta aqui, vai ser 3,14, tá? Foi o que eu tinha falado pra vocês. No exercício, eles podem pedir o pi sobre qualquer valor, contanto que seja esse daqui, tá bom? Infinito também, tá? Outra parte aqui que eu não coloquei porque é infinito, tá? Mas aqui eu vou utilizar o 3,14, ok? Vamos lá, então. Novamente, vamos colocar o C aqui. Façam numa folhinha, tá, gente? Que é pra vocês memorizarem. Faça essa parte aqui numa folhinha, tá? Não precisa copiar enunciado, não. Só faz esse círculo aqui, faz como eu tô fazendo, e passa pra uma folhinha, tá? Toda a parte que eu tô fazendo, que é pra vocês poderem memorizar melhor. E quando tiver uma dúvida, pega lá sua folhinha que você anotou, pronto. Então, volta pro vídeo. Vamos lá. O 2, a gente vai manter, tá bom? Porque aqui ele já é um número, já é um valor, tá? Ele não é símbolo nenhum, ele já é um valor. Como eu falei, o que o 2 significa mesmo? Ah, você já tá ficando bem, significa o diâmetro, foi o que eu te falei. O diâmetro ele pode ser representado pela letra 2, pelo D, que é a inicial de diâmetro, e pelo R e pelo R ao quadrado, tá bom? São 2 vezes o raio. Vamos lá. O π, como eu falei aqui, ó, ele vai ser 3,14. E o raio? Raio aqui é 3. Pronto, o que eu faço agora? Vamos repetir novamente, vamos colocar o C. Só que agora a gente vai resolver a multiplicação de 3,14 por 2. Então, vou colocar aqui 3,14 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 4, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6,28 é o resultado desta multiplicação aqui. Então, vamos vir aqui e colocar. Eu fiz esse agrupamentinho aqui, olha, que é pra ficar melhor pra vocês entenderem, tá? Mas quando vocês forem fazer, também façam, tá bom? Que é esse negocinho que eu fiz, tá bom? Que é pra indicar que você fez a multiplicação entre esses dois valores, tá bom? Agora, baixamos o 3 aqui. Novamente, vamos colocar o nosso C aqui e vamos fazer aqui a multiplicação desses dois valores. Ó, já vou usar até esse número aqui, tá? Apaga isso daqui, tá? Esqueça essa parte aqui.
Bom, que eu vou usar essa parte aqui de cima aqui, que é o valor. 3. Bom, vamos lá, então. 3 vezes 8, ó, fiz aqui rapidinho aqui, ó, uma tabelinha, tá bom? Fiz uma tabelinha assim, bem rapidinha pra gente, tabelinha não, tabuada bem rápido pra gente aqui. A câmera tá um pouquinho bugadinha, mas tudo bem. Aqui eu fiz uma tabuada e, ó, 3 vezes 8, se a gente for olhar aqui, é 24, tá bom? O que que eu faço? Abaixo 4 e coloco 2 no 2. Pronto. Coloco 2 aqui em cima, tá bom? Tá. E agora? 3 vezes 2. A gente já sabe que é, ó, 6, né? Com mais esses 2 que estão aqui, ó, 6, 7, 8. Pronto. Abaixo a vírgula. Não esqueçam de abaixar a vírgula, por favor, viu? E, ó, 3 vezes 6, 18. Prontinho. Muito fácil. Então, o resultado, ó, o valor desse comprimento vai ser 18,84 centímetros. Pronto. Muito facinho, não é não? E eu já tava esquecendo, ó. Não esqueçam de colocar os centímetros, tá bom? Eu tava esquecendo de lembrar vocês disso. Sempre coloquem aqui, tá? Porque você tá trabalhando com unidade de medida, que é o comprimento, tá? Não esqueçam, por favor. Agora, vamos para a nossa última parte da revisão de como calcular o π, tá bom? Que vai ser sobre a área, tá? Como que faz para calcular a área de uma circunferência. Vamos lá, então. Como que faz para a gente calcular a área de uma circunferência? Peço desculpa aqui, gente, que eu tinha feito aqui um círculo, né? Não gostei muito de como ele ficou, aí eu fiz outro, tá bom? Então, prestem mais atenção nesse, tá? Esse daqui não é nada, tá bom? Vamos lá. O enunciado está pedindo: calcule a área desta circunferência. O π que a gente vai utilizar aqui é 3,14. Tá, aqui como vocês estão vendo, a gente tá falando sobre a área, tá bom? O ano tá aqui. A gente tá falando sobre a área. No outro cálculo que a gente fez, ele estava perguntando sobre o quê? Sobre o comprimento, certo? Então, a unidade de medida mudou, tá? É a mesma que fala sobre metros, comprimentos, mas aqui a gente vai estudar sobre a área, tá bom? Então, vamos lá. Ele tá perguntando sobre isso, ó. Sobre todo esse espaço aqui, tá bom? Por mais que não tenha nada, ele quer saber qual que é esse espaço, tá bom? Vamos lá, então. Sempre quando a gente for calcular a área, o que a gente vai fazer? A fórmula é essa, ó. A igual. Então, vai ser o seguinte, vai ser A igual a o π vezes R ao quadrado, tá bom? O que é R ao quadrado mesmo? Ah, você já tá ficando bom mesmo. É o diâmetro, tá bom? É o diâmetro, ok? Então, o A significa área, tá? Inicial da palavra área. O π, aqui a gente já tem o valor do π, que o enunciado falou que é 3,14, e o raio, que é o diâmetro, tá? Que é metade. Então, vamos lá. O que a gente faz mesmo? A gente vai substituir os símbolos pelos valores. Quais símbolos que a gente tem aqui? A gente tem esse daqui, que é o símbolo do π, e a gente tem esse símbolo aqui, que é o do R ao quadrado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer mesmo na fórmula? Vamos colocar novamente o A. Vamos colocar agora o valor do π, que é 3,14, vezes, ó, pontinho aqui, ó, esse pontinho é vezes, tá, gente? Por favor, não vai esquecer, é vezes, tá? Ó, vezes R ao quadrado. Qual que é o nosso centímetro aqui? É 6, tá? Nosso raio aqui é 6. Então, vai ser 6 vezes 6. Eu já podia ter feito aqui a resolução, né? Facinho, né? Mas, ó, vou fazer o seguinte, né? Para não ficar complicada a nossa operação, a forma que a gente vai fazer, eu vou apagar esses dois 6 e eu já vou colocar o resultado do nosso R ao quadrado, tá? Que é 36, tá bom? Deixa eu anotar aqui no cantinho para vocês verem. Pronto. Eu tinha feito de outra forma, tá, gente? Peço desculpa, tava errado. Quando tiver assim, ó, você já coloca
o valor, tá? Você faz aqui no cantinho como eu fiz, ó, 6 vezes 6, que é 36, e já coloca, tá? Não faz não como eu tinha feito antes, tá? Que era 6 vezes 6, não. Já coloca o resultado aqui, tá? Como se você já tivesse feito aqui em cima, tá? Faz um cantinho se você não souber muito bem fazer de cor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos novamente copiar o nosso queridíssimo A, tá bom? Só que agora, o que a gente vai fazer mesmo? Ah, isso mesmo. A gente vai multiplicar o 3,14 por 36. Vou fazer aqui, então, no cantinho, tá bom? Outra coisa, pessoal. Quando vocês estiverem fazendo essas operações, tá? Esses cálculos aqui com pi, não esqueçam de fazer aqui, olha, a multiplicação no lado, tá? Por mais que você seja bom em matemática, né? Não esqueça de colocar, tá bom? Essa continha armada, porque muitas vezes os professores querem saber como que você chegou nesse raciocínio, tá bom? Então não esqueçam, por favor, tá? De colocarem aqui, ok? Então, vamos lá. Vezes 36. Vamos lá. Bora lá, então, pessoal. Fiz novamente aqui, ó, uma tabuada no cantinho, tá bom? Pra vocês verem. Então, vamos lá. 6 vezes 4, 6 vezes 4, vamos olhar aqui, 24, novamente, vamos abaixar o 4 e subir quem? O 2, né? Pra casinha do lado, tá bom? O que a gente vai fazer agora, ó? 6 vezes 1 é 6, mas com os dois que estão lá em cima, vamos lá, 6, 7, ou melhor, 6, 7, 8, ok?